Moçadinha, bom dia, tudo bem? Saudade de vocês, espero que todo mundo esteja passando bem essa quarentena, apesar da gente estar trancado dentro de casa. A gente vai ver hoje classicismo, tá? O que vocês se lembram de classicismo? Começa em 1527, quando Sá de Miranda leva para Portugal a medida nova, é o bambam aqui, tá? Se vocês ouvirem qualquer ruído, qualquer barulho escatológico, arrotos, peidos, coceiras, etc., é sempre o bambam, que é o meu filhotinho, tá? Mas vamos lá. Começa em 1527, quando Sá de Miranda leva para Portugal a medida nova, tá? Termina em 1580 com a morte de Luís Vaz de Camões. O classicismo, portanto, ele pega em termos de contexto histórico, o apogeu econômico de Portugal, tá? É o reinado de D. Manuel Venturoso. Além disso, grandes navegações, é o apogeu das grandes navegações. Portugal passa a ser um país extremamente antropocêntrico, passa a dialogar com a cultura do mundo inteiro. Portugal é uma tripa de 300 km por 600, cabe no Piauí, tá? Uma informação que eu sempre dou para vocês, faço questão de frisar. Só que neste momento Portugal vira dono de metade do globo. Eles têm colônias aqui na América Latina, que é o Brasil, na África, na China, em tudo quanto é lugar. Evidentemente que essas colônias passam a levar para Portugal uma quantidade assustadora de dados culturais também. Então é um grande apogeu intelectual da corte portuguesa, tá? Além disso, galera, há uma incorporação recorrente de toda a cultura greco-romana que já tinha sido descoberto na Europa na época do humanismo, e Portugal, que é atrasadinho, vai receber só durante o classicismo português que começa a partir de 1527, tá? Em termos de características estéticas, o que nós temos? Valorização do idealismo platônico, lembra do mundo das ideias de Platão. Valorização daquilo que nós poderíamos chamar de contenção lírica. Os clássicos, eles são racionais, eles são sóbrios, eles não são aquela coisa exagerada, que nem a paixão romântica, nada disso, eles têm tudo na certa medida. Valorização da matemática, na construção de quadros, para dar cenas de equilíbrio. Valorização fundamentalmente da incorporação da cultura greco-romana. A gente começa a ter aí a inserção de deuses gregos, Vênus, Marte, etc. Tese de Lombroso, tá? O feio, o mal e a mentira andam juntas, e a beleza, a verdade e a justiça também andam juntas, tá? Então quem era feio, se tivesse um julgamento, já era condenado. A linguagem é sóbria, normalmente na ordem direta, com vocabulário mais fácil, isso é uma das grandes características do classicismo também, tá? E há uma mentalidade aí que é universal, beleza? O grande escritor do classicismo é Luís Vaz de Camões. Ele tem a poesia lírica, ele tem também uma epopeia clássica. Tá? A poesia lírica dele é dividida em duas partes, tá? Uma poesia em que ele retoma as cantigas trovadorescas, que ele vai chamar de poesia popular ou trovadoresca, e uma poesia em que ele faz sonetos decassílabos, falando do amor com seriedade, falando do equilíbrio da existência, mas falando justamente de uma temática muito cara a Camões, que é a do desconcerto do mundo, a ideia de que as coisas andam de forma caótica, que em Portugal o classicismo é um período de transição. As líricas de Camões a gente vai ver detalhadamente na aula de livro, tá? Porque está na lista de vestibular de vocês esse ano. E há também, galera, a grande epopeia de Camões, que é Os Lusíadas, tá? Como que são... Ixi, briga de cachorro. Como que são os Lusíadas? Primeiro, tem 5 partes, lembra disso. Gente, vamos ignorar, isso aqui é aula doméstica, tá? Meu cachorrinho tá bravo porque acabou de levar uma bronca da filha. 5 partes, quais são elas? Proposição, em que o narrador fala qual que vai ser o assunto do poema. Invocação, em que ele invoca... Aí vai o chinelo agora do papai, o cachorro tem que ter noção. Invocação, em que... o poeta invoca inspiração às táginas das ninfas do Rio Tejo. Dedicatória, Camões era espertíssimo, ele dedica ao rei Dom Sebastião, que era o grande monarca de Portugal, o grande sonho de Portugal.
Narração, que a maior parte compreende mais ou menos 90% do poema, e essa narração é dividida em duas partes: maravilhoso pagão, que é a incorporação da mitologia greco-romana aí no meio, e maravilhoso cristão, que é uma retomada da história verdadeira de Portugal, e a quinta e última parte, que é o epílogo. O que é o epílogo? É o fecho do poema. Quem os Lusíadas se dá de maneira extremamente pessimista. Camões fala que vai parar de escrever o poema porque o povo português, que é mercantil, que é burguês, que quer fazer negócio, não tem sensibilidade para a poesia. A expressão que ele usa é: tem ouvidos de pedra. Tudo bem? O poema, a gente conta a história de Vasco da Gama, que entre 1498 a 1499 partiu para a circunnavegação, descobrindo o caminho para as Índias. Tá? E tem alguns episódios que são chamados de episódios notáveis. O primeiro dele é a morte da Inês de Castro, que a gente já viu na aula de humanismo. Tá? O rei de 1365 se apaixona por uma flauta espanhola. E aí o pai dele, Dom Afonso IV, manda matá-la, para que o reino português não caísse na mão da Espanha. Qual que é a diferença daquilo que nós vimos no humanismo em sala de aula? No humanismo, vocês lembram que o Fernão Lopes, ele vai falar que o rei era cruel, mostra a cena do príncipe que quebrou com toda a nobreza portuguesa, porque tinha feito um ato que era anticristão, que era anticatólico. Em Camões, como Camões quer valorizar a cultura portuguesa, ele para até o momento que o Dom Henrique IV mata a Inês de Castro, e há um diálogo belíssimo entre os dois, que a Inês tenta convencer o rei a não matá-la. Então ela usa de todas as estratégias de argumentação retórica, todos os argumentos possíveis para continuar viva. Há um outro episódio notável chamado de O Monstrengo, tá? Ou o Gigante Adamastor, que é quando os marujos estão partindo para as grandes navegações, do nada o céu fica escuro, aparece um monstro de pedras, fala que eles não vão passar por lá. E aí Vasco da Gama, que é macho pra caramba, desafia o Gigante Adamastor e fala que vai passar sim, porque ele está indo em nome do rei Dom Manuel de Portugal, que é o maior rei da história. E aí a Vênus, que queria ajudá-los no empreendimento das grandes navegações, pede para Tétis, uma antiga paixão do Gigante Adamastor, aparecer nua. A Tétis aparece, dança em volta desse Gigante Adamastor, o navio passa. Quando o Gigante Adamastor percebe que foi enganado, ele começa a profetizar 3 desgraças que se abateram contra o povo português por conta disso. Tá? Uma rainha que é morta na África, depois de um naufrágio, uma outra rainha que além de morta é estuprada, com um estupro sucessivo, e um casal de nobres que vai ser morto por uma tempestade de areia. São fatos reais da história de Portugal. Tá? Lembrem-se, Camões escreveu os Lusíadas em 1550 e o episódio do Gigante Adamastor se passaria em 1498. Além da morte da Inês de Castro, do episódio do Gigante Adamastor, a gente tem ainda o Concílio dos Deuses. Quando os marujos estão partindo para as grandes navegações, há uma reunião, tipo um conselho de classes. E aí eles vão definir se essa grande navegação, se essa empresa deve ter sucesso ou não. Marte, que é o deus da guerra, é favorável porque os portugueses são bons guerreiros. A Vênus, que é a deusa do amor, é favorável porque eles são excelentes amantes. Baco, que é o deus da orgia e do vinho, fala que não, porque daí os portugueses seriam mais honrados do que ele junto aos homens e ele vai sentir inveja. Olha o tamanho da grandeza, né, de Camões em relação aos portugueses. E Netuno, que é o deus dos mares, também não quer, porque não quer ter o úmido elemento, ou seja, os oceanos atravessados por corpo estranho. Vênus, que é espertíssima, transa com Zeus e convence Zeus a dar causa ganha para os portugueses, e é por isso que eles vão ter sucesso. Tá? Há outra incorporação ainda de elemento mitológico chamado a Ilha dos Amores. Quando os portugueses estão voltando, eles estiverem de escorbuto, estão sem dentes, a Vênus faz com que o navio pare numa ilha paradisíaca, que é a ilha de Tétis. Lá eles são recebidos com um banquete à praia, e essas ninfas, as ninfas da Tétis, estão com roupa transparente molhada, ocasionando aí um episódio erótico que vem da tradição da cultura romana. Como se não bastasse, a Tétis pega o Vasco da Gama, que é o líder desses portugueses, leva até um castelo de cristal e oferece para ele visualizar a máquina do mundo, que é um globo
em que à medida que você gira, você tem acesso a todo o passado, presente e futuro da humanidade, transformando o Vasco da Gama numa espécie de semideus. É um homem que tem toda a onisciência do planeta. Como se não bastasse, a Tebes também se oferece sexualmente ao Vasco da Gama, porque afinal de contas ele é um nobre português, portanto ele merece, entre aspas, essa graça. O episódio que tem caído com mais recorrência no vestibular, é importante para vocês fazerem redação, nós já vimos esse ano, é o episódio do Velho do Resteiro. Ele representa uma posição contrária à tecnologia, ele representa uma condição contrária a essa burguesia mercantil que estava surgindo em Portugal. Está logo no comecinho de Os Lusíadas, quando os marujos estão partindo para as grandes navegações, as mães vão até a praia e as mulheres desses marujos e começam a pedir para eles não irem, porque era um evento muito perigoso, eles poderiam morrer. E aí aparece, Vasco da Gama pede para eles cobrirem os olhos e os ouvidos com as mãos, olharem para baixo, cobrir os ouvidos com a mão, para não caírem na tentação daquilo que seria o canto da sereia, que é uma retomada, evidentemente, da epopeia clássica de Homero, tá? Aí um velho de barba branca e aspecto respeitável, aspecto venerando, conversa com eles e diz o seguinte: vocês não devem ir, porque toda vez que o homem foi ambicioso, ele levou a humanidade à derrocada. E esse velho do Resteiro, ele vai citar 3 casos. Prometeu, que tentou roubar o fogo dos deuses e foi acorrentado num penhasco, tem um abutre que come o fígado dele como castigo. Dédalo e Ícaro, que são aqueles escultores gregos que fazem um par de asas, e aí eles vão voar muito perto do sol, tá? Aquilo derrete as asas, eles caem e morrem, que é uma metáfora da ambição humana. E por último, Adão e Eva, que por conta da ambição deles de conhecimento, de ter comido a maçã, nós fomos expulsos do paraíso. O Velho do Resteiro finaliza o seu discurso dizendo que já que a ambição dos portugueses era grande, ficassem em casa defendendo as suas fronteiras, defendendo as suas mulheres contra o ataque dos mouros, tá? Galera, essa é a narrativa. A forma da narrativa, vocês sabem, é uma forma fixa, tá? Cada estrofe tem 8 versos, as rimas são AB, 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 CC. Cada verso são 10 sílabas métricas, são versos decassílabos. Nós temos 1.108 versos, tá? 8.816 estrofes, desculpa, 8.816 versos, 1.108 estrofes, tá? Cada estrofe é chamada de instância e isso são os Lusíadas. Bom estudo para vocês, estou mandando materialzinho junto com resumo e exercícios, tá? Boa semana, moçada. Beijão.